Sei. Tá. Estava dizendo, por exemplo, o café, se a pessoa ela tem um hábito, né, você cortar o café não é uma boa, né? Você pode tomar 2 xícaras, uma de manhã e uma depois do almoço, né? O café amargo, ele pode ser usado para gestão de ama, é um bom... Ah, sim, sim. Não, eu fiquei pensando em substâncias mesmo, tanto para o pessoal que está parando de fumar, quanto quando dá. Tem muita gente que tem aquela fissura de gordura à noite, né? De É, fritura e coisa. assim, doce, né? Aí, no caso, se ela for fazer dieta anti-ama, tem que cortar mesmo, né? Tem muita negociação, é você dar o que é bom para o paciente, né? Sim, Parar de fumar, a pessoa pode ir progressivamente largando, né? Você pode, primeiro dia, os 2 primeiros dias você reduz em 25% o consumo de cigarro, nos outros 2, ou seja, no terceiro e no quarto dia, reduz a 50%. Aí você progressivamente vai largando os hábitos assim, né? Tem que ter uma certa progressão, né? Mas isso faz parte, né? Isso é uma coisa que a gente vai lidar com isso. E o que é errado, né? Assim, não tem como você manter hábitos prejudiciais, né? Se você vai tratar da pessoa, ou ela quer se tratar ou ela não quer, e aí não tem negociação, né? Saúde é uma coisa e doença é outra. Ou, né, a pessoa tem que decidir o que ela quer, né? sim. Mas, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então. Vamos falar, nossa aula de hoje vai ser sobre os Pancha Vida Kashaya Kalpana, que são os 5 tipos de preparos básicos, né? Vou compartilhar a tela aí com vocês. Bom, esses... Estão vendo aí? Foi a tela aí? Compartilhou, né? Então, esses 5 tipos de preparos, né, são a base dos outros preparos, né? Então, esses a gente vai usar sempre, a todo momento, a todo instante, né? E a gente deve considerá-los, né, e aprender, né, como fazê-los, né? Então, vamos lá. Do mais alto para o mais baixo, a gente tem o suco fresco, a pasta, decocção, infusão fria e infusão quente, tá? Então, a gente tem aí, do mais alto para o mais baixo, o mais potente, e o mais baixo, o menos potente, tá? Entretanto, em termos de peso, o suco fresco é o mais pesado e a infusão quente é o mais leve, tá? Ou seja, a escolha, né, para um paciente que está, supomos, com ama, né, um suco fresco não é a melhor escolha, né? As pessoas têm muito hábito de tomar suco verde, né? Não é verdade? Suco verde é o elixir da saúde, né? Do pessoal natureba, né? Só que, se a pessoa não tem bom acne, esse suco verde pode ser um fator causal de ama, né? Porque é tudo cru, né? Aí você tem uma série de frutas, eventualmente as pessoas colocam algumas oleaginosas, né? Folhas de salada, folhas de ervas, e bate tudo no liquidificador e toma, né? E a gente sabe que de manhã o nosso acne já não é muito legal. Daí você toma esse suco verde de manhã, no horário que o acne não é legal, você vai apagando o seu acne, né? A gente tem que sempre ir de forma favorável ao nosso acne. Então é sempre melhor uma coisa quentinha, um chá, um café preto, enfim, um leite quente, né? A gente vai, obviamente, considerar aí a constituição da pessoa, os hábitos da pessoa e colocar aquilo que é melhor, né? Eu, particularmente, gosto de tomar um café preto de manhã, né? De manhã é um horário onde a gente está um pouco mais letárgico, assim, um horário bom para você tomar um café preto, né? Ele é amargo também, estimulante, né? Então, um cafezinho preto de manhã ele é muito bom. Mas chás digestivos são outras opções muito boas, né?
só para a gente entender um pouco do conceito do suco fresco, né? Depois do suco fresco tem a maceração, que é a calca, né, a pasta, né, a decocção, cozimento da erva na água, a infusão fria é quando você coloca a erva macerada na água fria e deixa em infusão, e a infusão quente você bota a erva na água quente e deixa ela em infusão, né? Então, vocês entenderam essa lógica em termos de potência? Ou seja, o mais potente é o suco fresco, depois a pasta, depois a decocção, depois a infusão fria, depois a infusão quente, né? De cima para o de baixo, a gente tem o mais potente para o menos potente. Tá? E em termos de atributo de peso para leve, o de cima é o mais pesado, apesar de ser o mais potente, é o mais pesado, né? E o de baixo é o mais leve, certo? Então, isso é muito importante de ser considerado quando a gente for fazer os tipos de preparos. Então, o primeiro, tem o pessoal entrando agora aqui, o primeiro tipo de preparo é o suco fresco, né? Então, como é que a gente faz ele? A gente coloca ele lá num pano, né? E aí você espreme ele, né? Pode ser num voal, né? Aquele pano, é parecido um pano de cortina, aquela parte, a segunda parte da cortina, né? Então você espreme aí a substância e extrai o suco fresco, né? Por exemplo, o suco de romã, você pode fazer assim, dessa forma, você coloca as sementes todas, né, no pano, aí você pode também dar uma apertadinha com o pilão, né, só para soltar com mais facilidade o suco, ou se você tiver apenas apertar ela com a mão também, a mesma coisa em termos de extração. Tá? Então, esse aí é o método de preparo do suco fresco e a dose usual geralmente são 24 ml. É uma dose pequena, né? Assim, a gente está considerando uma dose terapêutica. Por exemplo, outro preparo, né, muito comum que a gente faz é o suco fresco de gengibre, né? Então, ou o suco fresco de limão, né? Então, mais ou menos uma colher de sopa, né? Que é a dose básica, né? Até pode dividir essa dose em duas, né? No caso do suco de gengibre, mais ou menos uma colher de sobremesa, né? 2 vezes por dia. Para você ralar o gengibre, você rala ele fininho, né? Vai colocar no pano e espreme também com a mão. Aí você tem aí o suco fresco de gengibre, outro preparo assim, super importante, né, para distúrbios respiratórios, que pode se misturar com mel. Você tem um medicamento aí maravilhoso para vários distúrbios respiratórios e pode até ser um veículo para outros medicamentos também, né, de distúrbios respiratórios, né? Ou para melhorar o acne também, né? Por aí vai. Né? Se eu não tenho, no caso, as ervas frescas, aí eu vou poder extrair, né, de uma outra forma esse suco fresco. Então, eu vou pegar o pó da erva, né, em proporção de 1:2 com relação à água, né, uma parte do pó da erva e 2 de água. Né. Você vai deixar de molho da noite para o dia, né, e aí no dia seguinte você vai coar ele, né, e vai usar ele, sendo que a dose desse tipo de preparo são 40 ml. Por quê? O pó da erva ele já é mais fraco, né? Então ele fica um pouco mais menos potente do que o suco fresco. Aí a dose é um pouco maior do que o suco fresco. Tá? No caso, eu não tenho a erva fresca, eu tenho a erva seca, eu posso fazer dessa forma. Tá? Mas, de modo geral, enfim, a gente vai usar, né, o suco fresco e não esse preparo. E quando a gente for fazer esse outro preparo é mais similar às infusões. Né? Também posso substituir os sucos por decocções. Né? Se eu não tenho nenhum tipo
de substância à disposição, né? Tanto a erva fresca quanto o pó. Né? Eu vou usar aí, no caso de ervas que sejam mais duras, né? Eu vou usar uma parte de erva com 8 partes de água e vou reduzir para 1/4. Tá? E aí depois eu vou coar no pano. Tá? Então, a dose também é de 40 ml. Tá? No caso, eu não tenho a erva fresca. Então, na verdade, são possibilidades de substituição, mas, de modo geral, a gente vai, se a gente não tem, a gente vai optar pelo outro preparo. Infusão, né? Como a gente viu, decocção, infusão, e por aí vai. O calca, que é a pasta, né? É o segundo preparo, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer aquela massala para fazer o feijão, né? Você pegou lá o alho, né? Aí macerou bem ele no pilão, e aí você pode, né, refogar ele no óleo, pode adicionar outros temperos e tal. Então você usou essa pasta, outros preparos para fazer essa pasta, né? Supomos que você vai usar o alho mesmo, de medicação, né? Você pode fritar ele no óleo. Então o alho fritado no óleo é um medicamento muito bom para dores, né? Dores de vata, ciática, lombalgia, essas dores assim reumáticas, né? Esse preparo é muito bom, tá? Então não tem mistério, se a maceração é você colocar a erva ali e você socar ele no pilão, né? E aí vai usar, né, aquela pasta, né? Supomos também, uma pasta de flores, né? Você está com sangramento nasal, eu vou pegar pasta de flor da pata de vaca, né? Pasta de flor da romã, faço essa maceração, eu posso até espremer ela, tirar o suco e eu pingo, né? Uma gota em cada narina, né? Excelente para quem tem epistaxis, né? Que é sangramento nasal. Não aquele de secura, mas uma pessoa que tem um sangramento, sabe? Aquelas pessoas que têm, não sei, às vezes mudança climática, assim, ela tem um sangramento, algum outro tipo de excesso de pita na cabeça. Tá? Tá certo? Entendi? Mas como é que usa essa pasta para quem tem o sangramento? Como faz essa pasta? Não, como usa? Como A pessoa usa? corta? É. Você vai fazer a maceração, vai botar no pano, extrai o suco fresco e pinga lá umas 2 a 3 gotas em cada narina. Tá certo? São alguns exemplos, assim, né? Só para a gente ilustrar, né? E clarear, assim, algumas possibilidades, né? Eu vou falando, assim, daquilo que é mais comum, daquilo que é mais usual na nossa prática, tá certo? Bom, se esse cálculo for misturado com mel, ghee ou óleo, né? Ou seja, se eu vou preparar algum tipo de substância medicada, eles devem ser utilizados na mesma quantidade do montante do cálculo. Tá? Então, eu fiz uma pasta, né? 12 ml, certo? Se eu for misturar com mel, eu vou usar a mesma quantidade de mel. Se eu for misturar com ghee, a mesma quantidade, e óleo, a mesma coisa. Tá? Então, eu vou fritar, né, como eu falei, o alho no óleo, a mesma quantidade. Tá certo? Eu vou fazer uma pasta para fazer um ghee medicado, né? Também eu uso a mesma quantidade, né? Até esse ghee, no caso, poderia ser um ghee para esse tipo de distúrbio, né? Nasal, sangramento nasal, né? Então, a mesma quantidade. Aí eu faço mistura do suco com a substância, medico ele e pronto. Então, nós vamos ver mais à frente como medicar. Tá? Se esse cálculo for misturado com açúcar ou açúcar cristal, ou seja, açúcar branco ou açúcar demerara, açúcar mascavo, tá? Então a mesma quantidade também deve ser adicionada a ele. Tá?
às vezes você quer dar um remédio para uma criança, né? Então, esse remédio, ele precisa ter um sabor que seja adocicado, né? Então, um bom veículo, né, para ser usado, né, no caso de uma criança que não tem um paladar, né, como a gente, né? Se esse cálca for misturado com leite ou água, então as quantidades devem ser de 4 vezes maior. Ou seja, se eu tenho 12 vezes 12 ml, eu vou usar, então, 48 ml de água ou de leite, né? São outros veículos, tá certo? Então, vamos supor, eu fiz lá o cálca de capicacho, o cálca tônico, afrodisíaco, né? Sabem o que é o capicacho? É a Mucuna pruriens, né? É um feijãozinho. Você vai fazer macerar bem ele, né? Faz essa pasta, ferve no leite, né? E aí pronto, você tem esse cálca processado no leite, né? Um excelente veículo para tomar o capicacho, né? O capicacho, para quem não sabe, ele é um dos melhores medicamentos para distúrbios do sistema nervoso, Alzheimer, Parkinson. Ele ajuda a fortalecer os membros superiores, ou seja, os braços, né? Pessoas que têm tremores nos membros, ele é excelente para tratar os membros superiores também, né? Tem muita gente que tem tremores nas mãos, então o capicacho é um medicamento maravilhoso. A gente vai ver também lá na nossa aula de plantas, né? Eu já vou dando algumas ilustrações aqui só para vocês irem, enfim, clareando um pouco isso que a gente está vendo aqui na prática, tá? Ou melhor, na teoria, né? Tá certo? Método de decocção, ou seja, quata, né? A decocção é o cozimento, né? Geralmente substâncias duras, né? Nós fazemos a decocção, que é esse cozimento, né? O que são substâncias duras? Casca de árvore, raízes de árvores, né? São substâncias muito duras. Sempre que eu for fazer, eu vou usar uma parte da substância para 16 de água, porque a extração ela é mais lenta, né? Água mole, casca dura, tanto cozinha até que se extrai, né? Então, a gente tem aí, né, a redução para 1/4 desse total. Então, vamos lá. Eu tenho 10 ml, 10 gramas de casca de balá, casca não, da raiz do balá, Sida cordifólia, né? Eu quero fazer um preparo para fazer um óleo medicado ou simplesmente para fazer só esse bala yusha, né? Que é chamado sopa de balá, né? Que é um medicamento tônico. Segundo o Yoga Hatnakara, ele diz que bala yusha é o melhor medicamento para todos os distúrbios de vata, vata vyadi. Aí eu peguei 10 gramas de balá, 160 gramas de água, ou 160 ml, né? Vou cozinhar até 1/4. 1/4 de 160 é igual a 40 ml, certo? Então eu tenho a dose, né, que eu vou usar. Eu vou coar, né, num pano e vou utilizar essa substância. Tá certo? Deu para entender? Sem mistério, né? Bom, agora aqui existe algo importante de ser considerado, né, quando a gente vai fazer o quata, a decocção, que existem substâncias de graus de dureza diferentes, tá? Então vamos lá. 4, 8 ou 16 partes de água são adicionadas ao material vegetal, que é macio, duro e muito duro, respectivamente, tá? Então, ou seja, um material macio, eu vou adicionar 4 partes de água, tá? Uma parte de erva para 4 de água. O material duro, uma parte de erva, 8 partes de água.
um material muito duro, uma parte de erva, 16 de água. Tá? O que é um material macio? Folhas. Né? Folhas secas de nim, né? Folhas folhas de... que mais, gente? Folhas de quebra-pedra, né? Folhas de louro. São materiais macios. 1:4. Duro, né? Aí você tem, talvez, a casca de uma raiz, por exemplo, a casca da raiz da mamona. Ela é dura, mas não é tão dura assim quanto uma casca de uma planta seca, como o cedro, como o moringa oleífera. Né? Tá certo? E aí eu vou fazer essa decocção, vou reduzir para 1/4, né? E aí vou utilizar, né? Pode ser para a preparação de um óleo medicado ou mesmo para usar esse decocto, né? Em qualquer condição que seja. Tá? Bom, com relação à adição do açúcar, tá? Por exemplo, eu fiz um chá de gengibre. Né? Tenho tomado chá de gengibre agora quase todo dia à tarde. Né? Eu vou adicionar uma parte de açúcar para 4 de água. Tá? Se for uma condição de vata, tá? Então digamos que é a condição onde há mais açúcar. Por que mais açúcar? Porque o vata precisa de nutrição, certo? O pita precisa de menos nutrição e o kapha de menos ainda. Né? Então, no caso, o kapha você nem precisa adoçar. Né? Mas, no caso, se você for adoçar, um chazinho para kapha é 1:16. Para pita, 1:8. E vata, 1:4. O vata pode ser bem doce, porque ele já tem muito amargo no corpo dele. E, para quem não sabe, o sabor amargo é exatamente igual a vata. Ele tem os elementos ar e éter. Né? Então, ele precisa de doçura, que é o sabor encontrado no dosha kapha. Né? O kapha tem muito e o vata tem pouco. O kapha tem que dar um pouquinho para o vata. Né? Então, aí assim a gente consegue adoçar uma vida amarga de um pita seco. Tá certo? Ok. O mel também, na mesma proporção, né? Vata 1:4, pita 1:8 e kapha 1:16. A mesma coisa como no slide anterior, a mesma proporção para o açúcar, se eu for adoçar. Tá? Obviamente que a gente sabe que o mel não deve ser usado acima de 40 graus, porque ele se torna tóxico. Tá? Então, a gente deve procurar, né, se tiver com um chazinho morninho, ok, você pode adoçar, mas nunca ferva a água com o mel, porque ele se torna tóxico. Tá? Mário, Opa! Mário, para uma valeira, segue mais ou menos essas proporções ou não? Você vai fazer uma valeira. Um exemplo, uma geleia que você vai extrair da uvas passas, um exemplo, vai fazer uvas passas e ameixa e araguado, um exemplo, para a parte de constipação. Tá. Para colocar o açúcar, existe uma proporção depois que você extrai, daí você vai colocar açúcar para... Existe essa proporção? Mais ou menos, 1:1, 1:3, 1:4? Boa pergunta, mano. Para quem não sabe, o avalerra são as geleias, né? Quando você vai fazer uma geleia, até mesmo uma geleinha de casa, né? Ontem eu colhi aqui do meu jardim pitanga, acerola, e fiz uma geleia com
uma maçã também que tinha aqui, né? Aí eu fiz lá a extração, né? Fiz lá a decocção, coei, né? E aí misturei a mesma quantidade de açúcar, no caso foi rapadura, tá? A mesma coisa pode ser feita, né? Como exemplo que o Marlon citou, eu vou fazer uma geleia para constipação, né? Então, o araguada, a ameixa, uva passa, tá? Ou até mesmo o tamarindo, né? Você pode fazer uma geleia maravilhosa para constipação, né? E aí você vai adicionar a mesma quantidade de açúcar, vai fazer o cozimento, né? Você já tem o extrato das frutas, né? Você fez o decocto, fez o extrato, né? Vamos supor, eu peguei o araguada, a ameixa e a uva passa, tá? Então elas são entre macio e duro, tá? Não são nem flores, nem folhas, nem consistência nem de folha e nem de uma casca mais moderada. Fica entre lá e entre cá. Você pode fazer mais ou menos uma parte dos frutos para mais ou menos uns 6, né? Assim, por alto, né? E aí você vai reduzir mais ou menos para um quarto, mais ou menos, né? E aí você vai coar e aí vai colocar a mesma quantidade de rapadura ou açúcar demerara e vai fazer o seu alvareiro, a sua geleia, né? Tá certo? Então, o próximo preparo é o rima. O rima é a infusão fria, tá? Quando que a gente usa uma infusão fria? Quando a gente vai tratar do distúrbio de pita, né? Primeiro, porque essa infusão fria ela não tem a utilização do fogo, né, do agni externo, ela não tem, com isso, né, o atributo quente, né? A gente utiliza água fria, a gente utiliza ervas de potência fria, e além disso, a infusão fria ela é feita da noite para o dia. Quando a substância é deixada, né, sob a influência da luz da lua, ela tem mais um aumento da potência refrescante da luz da lua, tá? O elemento sálmia, né, que a Ayurveda fala que, né, lá nos capítulos de rotina diária e anual, né, a gente tem estações, né, que são do solstício norte e estações do solstício sul, né? Geralmente o solstício norte, né, quando a gente tem a influência do sol mais forte, o solstício sul, a influência da lua é mais forte, né? Tá certo? Então vamos lá. Aí eu peguei a erva, supomos, né, que ervas que são ervas boas para fazer uma infusão fria. Por exemplo, a menta, manjericão, coentro, excelente, boldo, tá? Então eu vou fazer um chazinho refrescante. Aquela pessoa que tem muito calor, tem queimação, já acorda assim com azia, com refluxo, aí eu posso fazer uma mistura de coentro com hortelã, excelente, uma parte dessas ervas misturadas, 6 partes de água. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas ervas, eu vou colocar na água, posso dar uma macerada nela, tá? E deixo lá, tampada, né? Da noite para o dia. Eu vou tomar uma dose, a dose usual é de 80 ml. Né? Se eu quiser fazer mais, para tomar 2 vezes ao dia, eu vou tomar uma de manhã, eu posso tomar outra à tarde, tá? Ok. Então, esse aí é o IMA, né? A infusão fria utilizada para distúrbios de pita, geralmente. O Fanta, que é a infusão quente, né? A gente vai usar uma parte da erva, tá? E vamos colocar 4 vezes a proporção de água fervendo, né? Por exemplo, erva doce, cominho, coentro, um excelente chá antigases, né? Ou somente erva doce. Né?
eu posso jogar, supomos, eu coloquei 10 gramas de erva doce, eu vou jogar 40 ml de água fervendo, deixo em infusão até ficar morno e pronto, eu vou tomar esse chá, né, nessa proporção. Então, se eu for adicionar também açúcar e outros ingredientes, aí a mesma proporção, né, que a gente viu lá, né, de 1:4, 1:8, 1:16, sendo vata 1:4, pita 1:8 e kapha 1:16. Tá? A dose usual desse Fanta, né, é de 80 ml, mais ou menos uma xícara de chá. Tá, tá certo? Entenderam tudo até aqui, gente? Ficou alguma dúvida com relação aos preparos? Muito simples, né? Não tem muito mistério. Obviamente que são fórmulas, né? E sendo fórmulas, a gente tem que entender, né, gravar e saber como usar e aplicar. É só isso. Tá? Mas vocês querem fazer alguma pergunta? Sim, essas proporções é quando já está pronto, quando já está tudo feito. Aí faz a proporção do vata, do pita e do kapha. Perfeito, Euclides. Aí eu vou adicionar o açúcar depois no final, né? Só com um extra, né? Um docinho para adoçar a boca, né? Tá certo? Mais alguma outra pergunta, gente? Não? Tudo bem? Pode falar, Tânia, por favor. Em relação a... Porque você falou que a infusão fria ela é mais potente do que a quente, né? Naquela ordem que você colocou. A minha impressão é que, assim, seria o contrário, porque eu achava que a água quente extraía mais, assim. Aí, não sei, eu queria saber o motivo da infusão fria ser considerada mais potente. Boa pergunta sua, mas os textos colocam dessa forma. Na verdade, quem está falando isso aí foi um tratado chamado Baixagem Ratnavali. São 3 livros dessa grossura, né? Que são os 3 principais livros de fitoterapia. São os calhamaços de mais de 1000 páginas cada um. Então, só para a gente entender o tanto de erva e tanto de doença que existe, né? Mas eles dizem, né, que essa forma de extração ela é mais potente, né, do que o Fanta, né, que apesar de você estar usando o fogo, né, ela é mais potente. Tá? Você tem, na verdade, né, a maceração e a extração, né, por um tempo prolongado, né, esse tempo maior. Né, e a maceração podem ser os fatores que levam essa extração a ser mais potente, entende? Mas aí eu teria que conversar com o autor do Baixada de Ratnavali, só que ele já não está vivo já há pelo menos uns 500 anos, eu acho. Mas essa pergunta foi boa, tá? Eu não tenho ainda uma pergunta que eu nunca tive esse entendimento, mas eu creio que sejam esses os fatores, né? Tanto a maceração quanto o tempo de extração da noite para o dia. Não tem como ser outra coisa, né? Porque essa é a forma de preparo. Né? Tá certo? E, Mário? Sim. Eu acho, e a ordem eu acho que inverte, que é o contrário do poder digestivo, né? O sua rasa, ele é mais pesado para digestão do que o Fanta, né? Aí eles invertem na questão do poder digestivo. Exatamente, é como a gente falou lá no começo, né? Do suco fresco até a infusão quente, a gente tem do mais pesado até o mais leve, né? Entretanto, é o mais potente ao menos potente. Tá? Ok? Então, a gente, com isso, né, com esse entendimento, a gente vai fazer a melhor escolha, né, para aquela condição específica que se apresenta ali. Tá? Bom, tendo dito isso, né, essas preparações,
como eu estava dizendo, né? Preparações primárias, né? Swarasa, Kalka, Quata, Rima, Fanta, né? Elas são a base para outros tipos de preparações. Né? Ou não. Opa, ou elas podem ser simplesmente utilizadas em suas fórmulas clássicas, tradicionais. Tá? Mas, quando eu vou preparar outros tipos de preparos, como, por exemplo, os comprimidos, as avalerras, ou ghee medicados, óleos medicados, os ácidos avearistas, que são os fermentados, enfim. Então, eu vou utilizar essas preparações primárias. Tá? Aí tem essas classificações, né, das preparações secundárias, né, as preparações sólidas, que são os churnas, né, são pó de ervas, Guda são comprimidos, Guda e Vati comprimidos, e Kishara são as cinzas de determinadas substâncias. Tá? A Ayurveda se usa muito cinzas, né? Por exemplo, cinza do ouro, tá? É utilizado para fazer determinados medicamentos. Tá? Ele passa por um processo lá de extração, né? Ele, enfim, colocam num pote de barro e deixam ele lá no fogo por não sei quanto tempo, aí deixam descansando por não sei quanto tempo, depois eles queimam aquilo, e só depois de toda essa purificação a substância pode ser usada. Tá? Essas são as cinzas, né, de várias e várias e várias substâncias que são utilizadas. E, geralmente, quando são substâncias que, em sua natureza, são tóxicas, né? Mas, quando passam por um processo de shodana, de purificação, eles se tornam altamente potentes, altamente penetrantes. Né? Por exemplo, se a gente vai estudar sobre o Mahayogaraj do Gulo, né, um preparo que tem vários minerais, né, vários metais. Né? E como se usam esses metais, eles têm um poder de penetração enorme para tratar de tecidos profundos. Tá? Então, essa ciência, né, que é a Rasa Kriya, se não me engano, né, ela é uma ciência muito antiga de manipulação das substâncias. Né? Eles já faziam isso há 2.000, 3.000 anos atrás. Imagina só a tecnologia que os Vedas não tinham naquele tempo, que os rishis daquela época não tinham, né? Talvez muito mais evoluídos, né, em termos de consciência, talvez não, eu tenho certeza que eram, em termos de consciência, né, porque esses tratados são impressionantes, né, o quanto de informação profunda, né, detalhada sobre vários aspectos, né, da vida e da cura, né, eram descritos naquela época. Né. Diz que, até mesmo se a gente voltar um pouco mais, né, 5.000 anos atrás, quando Krishna encarnou na Terra, né, diz que a gente vivia em Satya Yuga. Satya Yuga era a era de ouro, ou seja, era onde a gente tinha um nível de consciência mais elevado de todos. Né? E os Vedas, né, também derivam dessa era. Né? Então, foram, digamos que, rishis, né, sábios, iluminados, com uma capacidade muito, muito elevada, né, de compreensão da vida, né, das coisas, né, da cura, né, das substâncias, de como manipular essas substâncias. Né. Disse que o Ayurveda ele foi transmitido por seres celestiais. Então, esses seres que já viviam aqui na Terra, que já viviam num nível de consciência muito, muito expandido, né, eles receberam o Ayurveda, né, de seres celestiais. Tá? Então, enfim, uma tecnologia extremamente avançada. A gente pode ter, hoje em dia, toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico, mas o que eles tinham naquela época a gente não tem hoje, em termos de consciência, de expansão da consciência.
Tá certo? É só uma viagem aqui assim, né? Porque acho que é um tema assim bem interessante, bem inspirador, né? Tá? Então, bom, aí os semissólidos, você tem as geleias, os ghee medicados, os líquidos, você tem os óleos medicados, os xaropes e as substâncias fermentadas, os vinhos medicados. Tá? Essas são as preparações secundárias. Aí, a gente sabe, então, né, que existem formas diferentes de você extrair essas substâncias. Por exemplo, o suarasa, o quata, o lima e o fanta, né, são os extratos aquosos. Né? O suco fresco, ou seja, a decocção, a infusão fria e a infusão quente, são extratos aquosos, você extrai na água. Né? Quando você vai fazer um ghee medicado ou um óleo medicado, eles são chamados de extratos proteicos ou extrato lipídico, tá? Ou seja, você extrai no óleo. Quando você vai extrair no leite, tá? É chamado de extrato lipídico também, né? É chamado de chirapaca. Tá? Quando você vai fazer um extrato volátil, são chamados de arca. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui muito louco, que vocês vão achar muito doido, que é a urina de vaca. Tá? O extrato volátil da urina de vaca. Né? Como é que eu faço aquilo? Eu vou pegar a urina da vaca e vou fazer o processo, eu me esqueci, destilação. Certo? Destilação da urina da vaca. Não façam isso na casa de vocês, porque vocês vão ficar com a casa com cheiro de xixi de vaca na casa inteira. Tá? Então, isso é só para quem é louco, né? E faz isso. Eu fiz, no caso, eu comprei uma leiteira, né? Coloquei mais ou menos a metade do xixi de vaca na leiteira, naquela que tem uma boquinha, né? Que quando ela começa a ferver, ela fica abrindo assim, vai ficar pitando, sabe? Ela abre uma pontinha e fica pitando. Aí eu tirei aquilo, coloquei uma mangueirinha de borracha, coloquei essa mangueirinha mais alta, né? E logo no outro final da ponta da mangueirinha, né? Na ponta do arco-íris, eu coloquei um potinho, né? Para receber o líquido destilado ali. Aí ela fervia, ela entrava em ebulição. Então, essa água que era extraída, né, esse líquido que fervia, que entrava em ebulição, né, ele subia e caía, né, esse destilado, né, lá do outro lado. Só que eu acho que eu estou viajando na maionese aqui, gente, porque extrato volátil do óleo, tá? Desculpa, esse extrato, eu falei da urina, mas extrato volátil do óleo, tá? Aí você tem também a forma de destilar o óleo. Tá? Eu falei do xixi da vaca que não é óleo, mas é a forma de você fazer com óleo, tá? Os óleos destilados. E, por último, os extratos alcoólicos, né, chamados de ácida e arista, né, que são feitos a partir da fermentação de vinhos e de frutas, né? Ou até mesmo se você vai fazer, por exemplo, como eu dei o exemplo, acho que foi na aula passada, sobre uma garrafada, né? Aquela garrafada, eu falei de uma garrafada para promoção da menstruação, uma menstruação com pouco fluxo, com muita cólica, né? Você faz um vinho tinto com o gergelim preto. Né? Então você tem aí uma boa garrafada para promoção da menstruação. Tá? Então, essas são as diferentes formas de extração. Né? Daqui, o que a gente usa mais? Né? São esses que a gente viu, né? Os extratos aquosos, o ghee e o óleo medicado, o leite medicado e o extrato alcoólico, né? No caso das garrafadas. Né? Então, esses são os que a gente usa mais. O extrato volátil de óleo, geralmente a gente compra pronto, né? Não é uma coisa muito prática de você fazer em casa. Né?
Então, esses outros são os que a gente usa mais. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Mário, Sim. Maíra aqui. Oi, querida. Só para compartilhar assim, uma reflexão que me veio em relação à pergunta da Laís, eu fiquei pensando que a infusão quente é menos potente que as substâncias voláteis das ervas são liberadas. Fiquei pensando nisso em relação ao processo de óleo essencial, por exemplo. Então, eu, assim, refletindo, eu sinto que a infusão quente ela é menos... Está falhando, Maíra. Deu uma falhada. Você pode escrever para a gente, Maíra? Deu uma falhada no seu áudio. Travou, gente. Travou aí a Maíra, né? Escreve para a gente, Maíra. Travou. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Hã? Olá, óleo. Oi. Oi, Marlon. Que no mesmo sistema Está travando também. de extração do óleo. O Marlon, tá travando, cara, o seu também. Travou geral. Tá ouvindo, Mário? Agora tô. Caiu a rede. Mário, ela falou, acho que do extrato volátil do óleo ali. Isso aí acho que também serve para a mesma linha do óleo essencial, né? Não é extraído assim? Exato, exatamente. É isso que eu falei, né? É o óleo essencial, né? Mas como eu falei, esse a gente não faz, né? A gente geralmente compra, né? O óleo essencial você tem que ter um aparato enorme para fazer um óleo essencial, né? Então, não é uma coisa assim, um preparo básico. Aí já é uma pessoa que já quer, né? Enfim, trabalhar com a indústria, né? Então, não é uma coisa muito básica assim. Até se você buscar na internet, você vai encontrar como fazer. Tá? Mas ela é mais para quem vai produzir, tem sítio, né? Tem produção de substâncias, de flores, frutas, plantas, né? Aí vale a pena, né? Você fazer os óleos essenciais, né? Mas aí tem, enfim, então é uma dedicação, né? Porque a quantidade que você faz é muito pequena quando você vai fazer um óleo essencial, né? Para extrair um óleo essencial é muito pouca coisa, é muita substância para pouquíssima coisa. Tanto que a quantidade que se usa do óleo essencial é uma quantidade muito pequena, né? E geralmente é mais para usos externos, né? Para você fazer misturar num óleo medicado, né? Uma proporção muito pequena, né? Ou então fazer uma inalação, né? Aí os óleos essenciais têm uma importância, ou até mesmo para aromaterapia, né? Que apesar de não fazer parte do conhecimento tradicional do Ayurveda, né? Ele também é Ayurveda. Obviamente você vai usar aquilo de acordo com o seu conhecimento, né? Eu, por exemplo, uso muito o óleo essencial de eucalipto, né? Para fazer inalação, né? Até em Covid eu tenho usado vários pacientes que têm perda de olfato, que têm obstrução nasal, né? Então é o melhor, um dos melhores desobstruidores nasais, o óleo essencial de eucalipto, né? Até mesmo não penetrante assim como o eucalipto, mas até mesmo o melaleuca também é um óleo bom porque ele tem propriedades antivirais assim fortíssimas, né?
tem vários estudos científicos dele, então às vezes eu associo o melaleuca com o eucalipto, né, para fazer essa inalação, muito bom. Né? Agora aí lançaram no mercado o tal do Vic, né, um sprayzinho que eles fizeram do Vic, né, estão descobrindo agora, né, essas substâncias nasais, né, o Ayurveda já usava o Anutaila, Shadbindu, e o Vatiataila, todos esses óleos medicados assim, há muitos e muitos anos atrás, né, agora eles estão lançando o Vic Vaporub. Depois de 3.000 anos atrás, 3.000 anos de conhecimento do Ayurveda, eles estão lançando aí o jato de Vic Vaporub. Tá, o que mais, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Professor, o capim-limão não substituiria esse eucalipto, né? Tem outras propriedades. É diferente, ele é mais Diferente. suave, ele tem um efeito assim um pouco mais relaxante, tá? Calmante, é um bom calmante, né? Então, o óleo de capim-limão, você pode colocar na sua casa, até mesmo antes de dormir, se você tiver aquele difusor, né, que você liga na tomada e coloca lá as gotinhas do óleo essencial, e ele é muito bom, né? Um excelente óleo, relaxante, né? Ele é excelente, sem dúvida nenhuma, é um óleo muito bom. De modo geral, o capim-limão é uma planta boa assim, né, para digestão, para reduzir gases, para digestão, né, para ter esse efeito relaxante também, tá? Então, um chazinho bom que a gente tem, né? Não é à toa que o nome é capim santo, né? Porque tem santas propriedades, né? Tá certo? O que mais? Mais perguntas? Não? Não? Tudo bem? Nenhuma, gente? Mais nenhuma pergunta? Ok. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Eu vou abrir um outro slide. Vamos entrar agora aqui nas plantas.